Agora, o noticiário internacional: o envio de forças federais à Califórnia não intimidou os manifestantes contrários à política imigratória do governo de Donald Trump. Os atos continuaram ontem e ganham cada vez mais adeptos em outras cidades dos Estados Unidos. Os protestos continuam se espalhando como rastro de pólvora para mais de 20 cidades do país. Entre elas, São Francisco, Chicago, Nova York, Austin, no Texas, Seattle e Washington. Na cidade de Los Angeles, onde começaram as manifestações contra as políticas de imigração do governo Trump, o 6º dia seguido de protestos foi em grande parte pacífico, mas ainda com episódios de violência e confrontos entre os ativistas e as forças de segurança. Isso apesar da forte presença militar nas ruas. São 4.800 homens da Guarda Nacional e do Corpo de Fuzileiros Navais. O contingente é maior do que utilizado pelos Estados Unidos na Síria e no Iraque juntos. A prefeita Karen Bass responsabilizou a Casa Branca pelos tumultos e classificou como desnecessárias as batidas dos agentes federais de imigração para prender cidadãos comuns em busca de emprego. Ela diz que quando se começa a enviar tropas federalizadas, é uma escalada drástica e caótica. Depois dela, a prefeita de Spokane, no estado de Washington, também decretou toque de recolher em toda a cidade entre a noite de ontem e a manhã de hoje. Dezenas de manifestantes, incluindo o presidente do Conselho Municipal, foram presos durante os distúrbios. Os protestos contra a prisão de imigrantes entraram hoje no 6º dia em Los Angeles. E para a gente entender as consequências dessa escalada nas medidas do governo norte-americano, a gente conversa agora com o jornalista Rodrigo Alvarez. Rodrigo, seja muito bem-vindo aqui ao TJ, uma boa tarde para você. Rodrigo, o governo enviou fuzileiros navais e até anunciou o toque de recolher. Essas medidas são um sinal claro de que o governo já aumentou a repressão e de que também não dá sinais de recuo, né? Boa tarde, Rayane, Eduardo. Olha, a gente está vendo uma demonstração de força desnecessária do governo Trump, como vocês mesmos disseram agora há pouco, é mais do que ele mandou, por exemplo, em outras situações de guerra no Oriente Médio. O que está acontecendo é importante esclarecer, não foram protestos violentos no começo. Os manifestantes, sempre acontece alguma situação problemática, a gente sabe disso, mas no começo eram protestos pacíficos, mas o problema é que Donald Trump queria desviar a atenção dos Estados Unidos porque ele vinha com problemas gravíssimos com a saída de Elon Musk do governo, que é um grande fracasso para ele. Ele fracassou no Congresso na tentativa de passar um orçamento, uma lei orçamentária que não foi nada bem. Ele está cheio de problemas e, como se sabe, ele usa a estratégia dos factoides, só que os factoides são graves, porque ele mandou a tropa, a Guarda Nacional, agora também mandou 700 fuzileiros navais que estão de prontidão ali. É uma situação de terror e medo onde não existia absolutamente nada de grave, nada que não pudesse ser controlado pelo governo da Califórnia. Então tem aí uma interferência federal no governo da Califórnia que não acontecia há aproximadamente 60 anos, do governo federal mandar uma tropa para a Califórnia sem pedir autorização. A gente sabe que nos Estados Unidos, os estados têm muita autonomia. O governo federal não pode sair entrando assim e fazendo o que está fazendo. Agora, teve uma situação agora à tarde que a gente precisa chamar a atenção. Na verdade, acabou de acontecer. Um senador americano, Alex Padilha, estava falando contra a política imigratória do Trump quando ele foi imobilizado pela polícia, foi colocado no chão, jogado no chão e algemado. Olha a gravidade do que está acontecendo. O governo federal, as forças federais algemaram um senador da República apenas porque ele fez uma pergunta desagradável. Então, o governador da Califórnia está em choque, está chamando isso de um ato ditatorial. Gavin Newsom, né, que é do Partido Democrata, o partido de oposição ao Trump, está todo mundo em choque, os Estados Unidos, porque nunca aconteceu na história recente de um senador ser preso por fazer uma pergunta. Então, o que está em jogo, além de tudo, acima de tudo, nos Estados Unidos, é a liberdade de expressão. Donald Trump marcou um protesto a favor dele, não um protesto, uma festa nesse fim de semana, uma celebração, porque ele faz 79 anos, agora nesse fim de semana, coincidindo com uma data de aniversário do Exército, uma maneira de fazer do próprio aniversário, uma festa popular. Quem é que faz isso, né? Quem é que tem estátuas nas ruas, ou tinha? Saddam Hussein,
ditadores como Muammar Gaddafi, ditadores como Kim Jong-un lá na Coreia do Norte. O Trump está se portando como um deles e os Estados Unidos já viram isso claramente. Então é o seguinte, o que é que vai acontecer? O mundo está vendo o surgimento de um autoritarismo inédito nos Estados Unidos. Inclusive, Rodrigo, boa tarde para você. O próprio governador da Califórnia, que é democrata, e ele já se colocou em oposição, em forte oposição ao Trump, que é republicano, ele disse que o Trump está usando a cidade de Los Angeles, esses protestos começaram na última sexta-feira, como exemplo do que ele pretende fazer na sua política de repressão nos Estados Unidos, mas teve uma reação em cadeia em outras cidades. Eu pergunto para você, a decisão de triplicar o número de prisões de imigrantes ilegais foi tomada no dia 21 de maio. Atende uma promessa de campanha. Então, nada do que o Trump está fazendo pode ser surpresa. Ele já estava adiantando na campanha tudo o que ele faria, mas o modo como ele está fazendo, que é uma novidade com toda essa repressão que ele está colocando. A gente está vendo... Eduardo, o autoritarismo não estava no plano. Ninguém imaginaria que essa segunda versão do Trump, né, o Trump 2, como vem sendo chamado, seria tão pior, tão mais complicado do que a primeira, quando o Trump ainda tinha alguma reserva, ainda respeitava alguns poderes. Agora você vê, ele está mandando prender juízes. Ele está enfrentando todas as empresas, como, por exemplo, empresas de televisão, fazendo processos e extorquindo essas empresas, levando essas empresas a acordos que claramente não seriam feitos numa situação normal. Ele fez a mesma coisa com advogados que trabalham lá em Washington, com causas federais. Agora ele está... Hoje, a prisão de um senador, né? Ele não foi preso, o senador foi liberado depois, mas foi algemado na frente de todo mundo, uma humilhação pública. Então, isso, Eduardo, não estava previsto. E nem essa maneira desumana de tratar os imigrantes, com a prisão, por exemplo, a gente já viu muitos brasileiros sendo presos, brasileiros que jamais cometeram crime. Tinha um menino recentemente, ia se formar no colégio, foi preso na véspera, porque estavam procurando o pai dele, que era um imigrante ilegal. Ou seja, uma série de situações que desrespeitam qualquer regra de direitos humanos, qualquer sentido que a gente possa ter de humanidade. Então, isso está se perdendo no país, isso é o que mais preocupa. Que até pouco tempo atrás se colocava como a polícia do mundo, o defensor da ética do mundo, que fazia guerras em nome da moral e do respeito às liberdades de expressão. A liberdade de expressão acabou nos Estados Unidos. Rodrigo, muito obrigado pela sua participação aqui no TJ, por nos ajudar a entender um pouco mais esse cenário internacional que está acontecendo, né, em Los Angeles. Obrigado pela participação, viu? Uma boa tarde para você. Ótima noite para vocês. Obrigado.